Bom dia, boa tarde, boa noite. Que saudade que eu tava de vocês, turminha, para trocar ideia aqui no Rock Night, conversas aleatórias, conversas leves e divertidas, sempre com convidados e convidadas mais do que especiais. Felipe, primeiro programa do ano, preguiçoso. Como é que tu tá? Salve, Cris, saudade aí desse bate-papo incrível aí. E vamos lá, né? Vem 2022 para a gente arrebentar com tudo e já com essa fera aí que vai nos trazer um norte fantástico aí do mundo dos eventos, do empreendedorismo, de inovação e muita coisa aí que está por vir. Muito bom, muito bom. Então vamos saudar o nosso convidado de hoje, que vai abrir as porteiras aí da segunda temporada do Rock Night, Marcos Rossi. Tudo bom, Marcos? Como é que tu tá? Seja muito, muito, muito bem-vindo. Fala, Cris. Fala, Felipe. Pô, que honra estar aqui. Tô bem, cara. Tô feliz. Após 2 anos muito tumultuados, né? Principalmente para o meu segmento. Mas agora a gente poder estar aqui conversando sobre eventos presenciais e tendo feedbacks tão legais como a gente está tendo, e principalmente ter conseguido desenvolver a capacidade de entregar um produto tão legal, pô, é bom, cara. Tô bem. Agora tô bem. Muito, muito bom. Para quem ainda não associou o nome à pessoa, o Marcos Rossi, ele é o CEO e cofundador da Summit Hub, que é a empresa que conduz, que organiza, junto com uma equipe foda, uma equipe incrível, a Gramado Summit, velho. É um super evento que acontece na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Nós três estamos falando do Rio Grande do Sul. E que, como tu falou, né, Marcos, 2 anos aí tumultuados, pandemia, foi tumultuado para todo mundo. A gente conversou com outros produtores de evento no ano passado também, dentro aqui do Rock Night, e teve um deles, o organizador do Hacktown, lá de Minas Gerais, que ele falava assim, 2022 vai ser o efeito champanhe. É isso mesmo, velho, que tava todo mundo, tudo muito pressionado, guardadinho na garrafa, no momento que estoura a rolha, começa a acontecer os eventos. E eu, antes de te dar a palavra, queria dizer assim, que a Gramado Summit, para mim, esse ano foi especial. Eu pude estar lá, eu estava lá, eu e Felipe. E ela foi mágico não só pelo evento em si, pelos palestrantes, pelas empresas que estavam lá, mas pela possibilidade da gente encontrar as pessoas de novo e poder abraçar elas, velho. Isso aí, para mim, foi o que teve de mais especial. Mas me conta, é isso mesmo? Vai rolar um efeito champanhe aí no setor de eventos? Como é que está enxergando esse movimento 2022 aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil e no mundo? Porque isso aconteceu no mundo inteiro, enfim, na pandemia. Cara, eu acho que a gente fez, primeiro, algumas mudanças que a gente já carrega ela há um ano, só a gente não chegou no momento de fazer anúncio. Hoje a Summit Hub, ela não existe mais, tudo é Gramado Summit. A gente fez isso muito porque 2021 foi um ano muito peculiar para a gente, assim, no sentido de a gente entender como trazer algum senso de retomada, mesmo ainda não existindo até então, para um segmento de eventos, né? Porque quando a gente pensa só no segmento que a gente faz parte, que é um evento de inovação, empreendedorismo, tecnologia, a gente se limita muito a entender o tamanho da indústria dos eventos corporativos, né? Então a gente adotou uma postura ano passado de tentar ser o primeiro evento presencial na América Latina e talvez ser precursor na criação de protocolos. Então a gente acabou realizando uma Gramado Summit diferente em 2021. E aí foi quando a gente tomou essa decisão, assim, bom, a Gramado Summit eu acho que ela já fez tanto para nós enquanto pessoas, contribuiu tanto para outras pessoas, de tipo, Gramado é uma cidade que 95% do PIB dela provém do turismo, né? Então aí a gente começou a fazer essa mudança, assim, quem sabe a gente esquece em ser essa grande Summit Hub e a gente vira a Gramado Summit. A Gramado Summit é o evento, assim como ela é a empresa, porque ela foi a marca que nos nossos piores momentos ela estava com a gente e nos nossos melhores momentos ela seguiu dando esse norte de onde a gente poderia chegar. E aí 2022 foi um ano para nós também, a gente estando em 2022, como a gente realiza o evento em abril, no início de abril, eu já considero né? Eu já estou em 2023. Mas foi um ano, cara, foi um ano onde a gente percebeu, aqui está a retomada, sabe? Isso é um senso de retomada, porque eu acho que, sei lá, vamos botar aí 90% dos negócios como todos sentiam uma retomada a partir de 2021. Eu acho que isso foi meio que uma regra, né?
o turismo começou a voltar, que era uma indústria que estava fechada, todos os setores. Sim. E os eventos não tiveram isso em 2021, agora 2022, que a gente tem aí uma população vacinada em larga escala, a gente tem o entendimento de que alguns negócios eles precisam do olho no olho, que o contato é importante, que o contato físico é importante, aí a gente sente essa retomada. Então, Gramado Summit 22, a gente conseguiu colocar 6 mil pessoas, sendo que a nossa expectativa, no melhor cenário, eram 4 mil pessoas. Que seria assim, a gente meio que reviver 2019, que tinha sido o nosso último grande ano. Uhum. Então, acho que sim, cara, eu acho que eu tô ainda... Esse nome champanhe me agradou bastante, viu, Cris? Eu tô tentando achar um termo ainda do que 2022 vai significar, no sentido das pessoas valorizarem de verdade aquilo que nos foi tirado, porque eu meio que sou um cara quase que cético para a pandemia nos tornou seres humanos melhores. Eu não acho que foi a pandemia, assim. Eu acho que agora que a gente tem esse senso de que nos foi tirado algo e a gente começa a ter acesso a algo de novo, que é o contato humano, a importância dos negócios serem entendidos no nosso lado mais humano e não no nosso lado mais empresarial, que agora que a gente vai perceber, cara, como isso é valioso. Que agora eu tô vivendo isso de novo, sabe? E foi bem esse meu sentimento, não sei como é que foi para ti também, Felipe, mas foi muito isso, de poder reencontrar as pessoas. A gente teve a oportunidade de encontrar muitos convidados do podcast que a gente só conhecia pela telinha do computador aqui, essa turma toda estava lá, e a gente pôde dar aquele abraço, trocar uma ideia. Então, eu acho que foi muito especial, sim. Eu acho que todos os eventos que vão acontecer esse ano vão ter essa pegada do reencontro, né? Do ver de novo, do olho no olho, e com certeza. Os negócios já estão acontecendo, né? Mas daí com essa pitada, desse tempero aí, tão característico nosso, né? Do afeto, eu acho que tende a acontecer ainda mais. Manda, Felipe. Eu até brinco que os eventos, para mim, a grande maioria desses eventos de inovação e tudo mais, de empreendedorismo, cara, 50%, 40%, ele é o network, né? Ele é o contato, eles são as pessoas. Então, cara, voltar a ter esse sentimento de reencontrar pessoas, de poder, enfim, ter todo... Não é aquele evento também de um dia, então tem mais de um dia ali, tem outro... Sabe, aquilo ali foi surreal, assim, o que o Gramado Summit fez ali comigo e com a gente, né? Cara, como é que foi a tomada de decisão de fazer o evento no ano passado? 2021. Vocês sofreram, né, velho? Vocês sofreram, né? Imaginando a gente sofria decisão, daqui. Como é que foi? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Sabe que eu até estava comentando com um amigo meu, assim, que eu acho que se a gente estivesse no mesmo cenário, eu não sei se eu teria a mesma coragem hoje para tomar as decisões que eu tomei. Mas, assim, são nos nossos momentos mais difíceis que eu acho que a nossa grande diferença e contribuição para o mundo, ela aparece, né? Porque eu tomei uma decisão de, primeiro, não demitir ninguém na minha empresa. A gente estava num momento muito bom, em 2019, acho que como todo brasileiro, assim, muito bom e com projeções boas para 2020, né? Legal. E aí tu coloca uma pandemia no meio e o meu setor que não tinha nenhum tipo de perspectiva de volta, assim, eu sabia, cara, eu demorei tanto para montar um time tão bom, assim, eu não quero perder isso. E eu não conseguia me aquietar com a ideia de que, não faz sentido ter um bloqueio parcial para tudo e um bloqueio total para o meu segmento. Não faz sentido eu e uma festa social a gente estar sendo entendido da mesma forma, e não que eu acho que a festa social, não que eu não achasse que a festa social não deveria voltar. Só, cara, eles que lutem pelos deles, entendeu? Eu vou lutar pelo meu, que é segmento de eventos corporativos, que é diferente de uma festa, de uma balada ou de uma festa de casamento. E aí, conforme eu fui descobrindo que eu tinha razão naquilo que eu acreditava e que só precisava ter um pouquinho mais de... Eu precisava elaborar algum tipo de plano, foi uma tomada de decisão que ela foi meio em cima da intuição, assim. Eu tenho certeza que eu tô certo, é doido isso, né? Eu tenho certeza que eu tô certo e pode vir qualquer pessoa para conversar comigo que eu, dentro da minha intuição, eu consigo desmontar essa imagem de que eventos presenciais são vilões e que eu acho que eu posso me tornar precursora por uma outra forma. Claro, eu sei que à época, né, eu sabia que eu não ia conseguir atingir o público que eu esperava, eu não teria o faturamento que eu esperava, eu não queria ver minha empresa ruir e eu teria que estar disposto a ouvir todo e qualquer tipo de opinião, assim.
E uma das coisas que eu decidi foi... Pô, dá para falar palavrão aqui? Fico meio sem jeito de vez em quando. Pode, né? Posso? Não, eu vou pular o palavrão, tentar... Puta, sabe, porra... Tipo... Não, era foda-se. Yeah, foda-se. Essas pode, essas são permitidas. Carvalho não, pode fico, cara, também. Eu falo muito pouco palavrão, assim, mas foda-se, ela meio que me acompanha, assim, porque, cara, eu pensei assim, foda-se, eu não vou agradar a todo mundo, e eu nunca agradei. Talvez agora tenha um grupo maior de pessoas que discordem de mim no primeiro momento, mas se eu tiver o espaço para conversa, eu consigo provar que o meu ponto faz sentido. E quem eu preciso começar... para quem eu preciso provar esse ponto? Em primeiro lugar, para o governo do Estado. Porque se o governo do Estado, com toda a sua capacidade, e eu admirei muito o nosso Estado aqui no sentido de como lidou em diferentes momentos. Pô, se eu consigo sentar com um gabinete de crise para mostrar que sim, não é uma maluquice da minha cabeça e eu tenho alguma base, cara, é a opinião que mais importa num primeiro momento. Então, foi esquecer o ruído da opinião alheia e focar aonde eu conseguiria ter algum tipo de execução na prática. E, de fato, foi o que aconteceu, assim, mas por mais que a gente diga, assim, constantemente, a opinião dos outros não importa, com que eu tive de opinião foi uma coisa que eu durante 6 meses, tá? Eu acho que eu nunca falei em público isso, eu chorei todos os dias, sem exceção. Porque o meu sonho estava sendo destruído porque existiam algumas respostas que eu não conseguia dar para as pessoas, no sentido de terem expectativas do evento sair. A minha família, meu pai principalmente, não acreditava que meu evento fosse sair, que eu tinha que fazer alguma outra coisa, sendo que meu pai nunca foi muito presente na minha vida, assim. Então, assim, foram coisas que eu tive que lidar, que eu não sei se eu lidaria hoje, num momento de conforto, assim, mas o que eu percebi foi, querendo ou não, me tornou precursor numa área que eu ainda não tinha testado, que é a área de provar que eu tenho um porquê de existir além do segmento de inovação, tá? E aí eu digo para vocês que é muito importante, eu acho que nos dias de hoje, assim, a gente fala muito sobre transformação, a gente fala sobre mudar o mundo e a gente esquece de ir lá na base perguntar se aquilo que tu está fazendo todos os dias está estourando um pouco a bolha do que tu faz e impactando a base de alguma forma. E quando eu peguei um Uber para vir para Gramado Summit 2021 e o Uber aqui em Gramado, eu sou uma pessoa relativamente conhecida na cidade, na região, mas o Uber é uma mão de obra que normalmente não é de Gramado, assim, de muita gente da Taquara, e veio esse Uber e ele não me conhecia e ele me diz assim, basicamente assim, ele olha para mim, tu conhece os organizadores? Eu falei, pô, conheço. Então agradece eles, porque para mim foi a coisa mais incrível que aconteceu. Eu passei um ano inteiro sem ter mais do que R$2.000 de receita durante um ano, e o primeiro censo que eu tô tendo de volta é com o evento. Então, se puder agradecer eles, cara, eu comecei a chorar, eu não tô brincando, não tô nem dando pitch, comecei a chorar no carro, falei, pô, acredito. Fudido, cara, é impactando a base. Então, é por isso que eu tenho que fazer o evento, assim, que talvez num cenário de tranquilidade eu não saberia o impacto que eu tenho para fora desta minha bolha, assim, que é o ecossistema de inovação. E o teu evento rolou, né? A Gramado Summit rolou em 2021 e na sequência rolou a Mercopar também, um evento também presencial, Mercopar, né? total. Eu acho que foi um start, né? Na verdade, eu acho que a Mercopar acabou pegando o final de 2021, né? Final. Foi outubro. Segundo semestre. Segundo semestre. E foi muito doido, que os meus orgulhos, assim, que eu carrego comigo, não quero mérito nenhum em relação a isso, mas eu fico feliz de ter contribuído. Que todo evento que rolou pós Gramado Summit 2021, a gente rolou em maio de 2021, os eventos usaram o nosso protocolo, assim. Então, assim, cara, a Expo Inter, querendo ou não, ela usou de um protocolo que foi criado numa salinha de 56 metros quadrados, por, sei lá, 3, 4 pessoas que estavam fazendo aquilo por instinto de sobrevivência. E pela crença de que era o momento da gente ver o quanto a gente tinha de impacto numa base que a gente precisava ajudar. Uau, é muito bacana poder te ouvir ouvir de ti, porque, como eu falei, né, teve sofrimento, porque de longe a gente percebia isso, né? Muda a data, adequa a data, será que vai rolar? Essa apreensão toda aí, porque de alguma forma eu e o Felipe. Eu posso contar um segredo, Cris? Deve, por favor. Um segredo total, tá? Vou botar uma musiquinha da Globo aqui, o plantão. Não, cara, é tipo assim, são as peculiaridades assim, que
eu andei com segurança na Gramado Summit 2021. Tinha um segurança me acompanhando, disfarçado, a paisana, porque a gente começou a gente vive uma geração, vive, mas estava vivendo naquele momento uma geração que eu dou minha opinião antes de entender os fatos, principalmente se eu puder ter um crescimento de perfil, assim. E aí, como estava muito em alta a questão de eventos, perfis como Covid, alguma coisa, Brasil Fed Covid, enfim, teve um perfil que era mais focado em comédia, assim, que ele descobriu que ele poderia crescer em cima desses assuntos. E aí ele descobriu que a gente era um evento em plena pandemia, quando a vacina recente tinha sido aprovada. E ele começou a fazer uma série de ameaças, e algumas das ameaças, elas começaram assim, a gente começou a se questionar se ela ficaria no mundo digital ou se de repente sairia para o mundo físico e, sei lá, um louco, uma maluca tentaria provar um ponto comigo. Então a gente achou melhor que pela minha segurança, assim, eu pudesse estar acompanhado. E foi uma sensação bizarra, assim, que eu quero ver nunca mais na minha vida. E aí, no final das contas, foi tão doido, assim, que, puta, a gente finaliza o primeiro dia de evento, assim, sucesso. A gente levou alguns jornais para colocarem em teste os nossos protocolos. E aí a gente está comemorando o primeiro dia felizaço e o Brasil Fed Covid, que é um perfil grande, verificado, reposta um stories desse perfil. Que ele pega uma imagem, tipo, minha no palco de longe, com uma cadeira só na sombra, e, tipo, não dava para ver na foto que existia um distanciamento de 2 metros de cabeça a cabeça, os protocolos que vinham antes. E aí, cara, quando eu abro o Instagram, nossa, porque aí no Brasil Fed Covid a gente tomando pau, assim, mais 99 mensagens em solicitação. E aí eu falei, cara, eu não acredito que um perfil como o Brasil Fed Covid não vai buscar a fonte de informação, porque se realmente eles forem aquilo que eles dizem que eles são, que é denúncia de festa clandestina e evento sem autorização, a gente não é isso. Aí a gente foi lá na noite, cara, da quarta-feira e mandou, olha, vocês fizeram essa postagem sobre nós, tá errada, por isso, por aquilo. E aí a gente recebeu um pedido de desculpas do Brasil Fed Covid, apagaram, não postaram no feed, só que vem aquele único questionamento, né, Cris? Pô, postaram, mas nunca houve uma retratação pública. O pedido de desculpas que eu tenho é no direct da Gramado Summit. Então, volta aquela história. A gente vive num momento que a gente está na geração do cancelamento meio sem questionar se aquilo ali realmente... Melhor, tem uma expressão que eu adoro em inglês que é fazer fact-checking. E eu acho que a gente está numa geração que não está mais fazendo fact-checking. Que é antes de eu dar a minha opinião sobre um assunto, eu buscar a informação sobre aquele assunto. E é por isso que eu acho que o jornalismo, cada vez, ele tem um papel de extrema importância na sociedade, que é a conferência de fatos antes da expressão de uma opinião. Mas no final das contas, deu tudo certo. Aí a gente acabou foi muito aplaudido até pela mídia. Não, eu tava te ouvindo falar aqui com todo... Porque, assim, um evento é uma festa, não é verdade? A gente está ali para se divertir, para aprender e se divertir, ou se divertir aprendendo. Pelo menos essa é a minha vibe sempre quando eu vou para evento, e aí trocar ideia com as pessoas, conhecer novas pessoas, fazer networking, como o Felipe trouxe. E aí eu fico imaginando o clima que era você andando com alguém, né, um segurança. Cadê o clima da festa, da alegria, cara? Não é o clima do medo, né, de ter que dar certo para não acontecer nenhum problema com nenhuma pessoa e tudo mais. Mas daí eu quero saber, velho, e qual foi o sentimento de 2022 e tal, cara, quando tudo isso, assim, não tudo, né, não vamos dizer que 90% tinha ficado para trás, mas não 100%, mas 90% sim, né, velho? A gente tinha muito... Primeiro que, assim, a gente tinha algumas inseguranças para entender que protocolo que estaria valendo, né? Os protocolos para eventos, eles existem, para esse ano. Então, mas a gente já passou pelo pior momento, assim, se a gente pelo menos não tiver máscara para quem está no palco, sensacional. Que era o que eu mais queria aqui. Para quem palestra, a máscara no palco, sempre está muito longe, todo mundo deve me avisar. E acabou que a gente pegou a melhor fase, assim, que foi realmente essa queda abrupta que a gente teve na questão de internações, principalmente casos. E os eventos tiveram liberação total no estado do Rio Grande do Sul. E, cara, tudo é facultativo, assim. Então, a pessoa ela tem que saber a responsabilidade dela em relação ao cenário atual. E a gente pode incentivar as pessoas a alguma coisa, mas a gente não tinha obrigatoriedade com nenhum protocolo. E aí ver que, cara, as pessoas realmente elas estavam sedentas pelo contato humano de novo, sedentas por entender que
ambientes como a Gramado Summit, elas são fundamentais para o estado e para o país como um todo, assim, porque tu tem a oportunidade de conectar extremos que talvez nunca se conheceriam, sabe? Tipo, o Acre com o Rio Grande do Sul, a startup pequena com a empresa grande, e coisas que, cara, é sensacional que eu não tinha conseguido executar em 2021. Então foi um momento de muito êxtase, assim, quando a gente percebeu que não estamos na normalidade, mas assim, a gente está chegando muito perto dela de novo, e isso é muito importante, assim. Então foi bom, cara, foi bom ver fila. A gente teve um problema com o credenciamento do evento, mas ao mesmo tempo que eu estava muito preocupado, eu estava tão feliz de ver, cara, que era uma cena que em 2021 eu tinha que chorar para as pessoas entrarem no evento, sabe? Eu não tinha nada de fila, eu nem sabia mais executar credenciamento, assim, cara, me entendam. 3 mil pessoas se credenciaram simultaneamente na Gramado Summit, sabe, em 2022. Então, tinha essa mescla de, cara, tá, é horrível a demora. Mas tem um gostinho bom, assim, porque ano passado, cara, o problema era muito maior. Muito maior. Felipe, eu já te dou a palavra, eu só queria dizer uma coisa, porque eu conversei contigo, não sei se você lembra, logo que tu saiu do palco de abertura, eles estavam felizes, dizendo assim, a Polícia Federal me ligou, trânsito tá lá na rua coberta, uhul! Não, você não fez uhul, né? Mas assim... É que esse cara, é que eu digo, é a mescla, tá, cara? Eu sei, de novo, eu sei os erros que a gente teve de execução, eu fui no palco no dia seguinte e a gente tentou resolver como toda boa empresa que tem um comportamento de startup. Claro. Mas, cara, era tanta saudade disso, assim, que não existia, cara. Eu para 2021, eu tive que chorar para as pessoas comprarem ingressos da Gramado Summit, fazer estratégia de venda que nunca tinha imaginado. E aí, do nada, eu tô num evento que eu tô a 1.890 no ingresso por 3 dias, na finaleira, e no final eu vendo 2.000 ingressos a mais do que eu tava esperando. Meu Deus, cara, obrigado, sensacional, que bom. E aí eu vi essa expressão que eu gostei muito, assim. Ninguém valoriza um restaurante que tá vazio. Agora, o restaurante que tem fila de espera, a gente automaticamente sabe que tem algum valor muito forte ali. E eu falei, não, tá. E aí eu tenho hoje 3 sócios investidores, né? E a gente fez uma reunião ali e, cara, foi muito legal, porque eu tava meio... Sou executivo, né, obviamente, e eu tava meio que assim, cara, eu vou ouvir eles primeiro, porque eu tenho uma opinião muito de 2 corações no momento. E aí os 2, cara, a gente tem que dar um jeito, estacionamento, isso aqui, 2... E aí chegou o terceiro, que é muito mais da comunicação, ele, caraca, velho, que massa! A fila tá na rodoviária, agora a gente vai ser notado por todos. E eu falei, cara, é verdade, do ponto de vista de imagem pode ser uma coisa muito boa também, é como a gente lida com isso a partir de agora. Então foi mas muito mesmo legal. nas redes sociais eu vi a galera dizendo assim, claro, reclamando no primeiro dia, mas já no segundo dizendo, pô, valeu muito a pena. Apesar daquilo ali, o evento foi foda. Então, assim, eu acho que aquele foi o menor dos problemas e que vocês resolveram muito bem, que não rolou no segundo nem terceiro dia, tudo fluiu normalmente, né? Então, eu acho que... A gente não sabia mais se comportar para um evento. A gente não sabia mais... Sim, cara, ninguém, velho. Real. Para nós, aquilo ali foi surreal. Eu falei, cara, não pegava fila antes para nada. Sim. Alguém me disse isso também, viu, Felipe, que foi do mesmo jeito que a organização ela tem problemas porque ela volta a realizar coisas grandes, assim, e se vocês pegarem, por exemplo, o Lollapalooza, que é um evento que, pô, tem toda uma carga junto, um histórico. Cheio de problema. Cheio de problema com estacionamento, com credenciamento. E alguém me disse, de repente essa volta, assim, porque o participante não sabe mais se comportar. A organização ela não teve esse ano de preparo para entender o tamanho que seria a parada, sabe? E foi o que aconteceu com a gente. Eu fiz uma contratação para 4 mil pessoas da minha estrutura. Quando eu vi, tinha 6. 6 mil. Mas, e aí é diferente. E a gente, eu e o Cris, eu digo assim, a gente é fissurado por eventos, principalmente de inovação. A gente sempre tenta estar presente, principalmente aqui em Porto Alegre, onde eu moro. O Cris mora em Canoas, aqui do lado. E eu já tinha ido no Gramado Summit, já fui em 2019 mesmo. Não tinha ido antes, né? Então eu comecei a ver eventos fora. A gente já foi 2 anos seguidos também no Hacktown em Santa Rita. Então não é uma coisa que a gente admira bastante, curte ir e ver, né? E só que a gente começa a pensar, cara, como é que é tu montar um evento como o Gramado Summit?
um evento de 3 dias com um line-up foda, Gigante. Pessoas foda. Daí então a gente acaba vendo, claro, que tu não faz sozinho, mas como é que é fazer, cara, principalmente não só o evento, mas, cara, conseguir chamar, trazer gente, fazer essa curadoria, que a gente diz, né? Que para agradar 6 mil pessoas, 4 mil pessoas, que tu diz. Cara, é muito difícil, tá? Esse é o ponto inicial. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que nos diferencia de, sei lá, a maior parte dos nossos concorrentes é que a gente tem um background de eventos muito forte, assim, na operação de um evento, como estruturar uma equipe de vendas para que consiga fazer venda complexa em relação ao patrocínio, que é uma parada complexa, 365 dias antes. Ao mesmo tempo, a gente tem esse conceito de querer muito ser o Rock in Rio da inovação e não pagar palestrante, porque pagar palestrante é muito fácil. Se tiver bastante dinheiro, pode trazer quem quiser. E eu acho que isso tiraria muito o valor da Gramado Summit, então a gente trabalha muito para ter uma curadoria muito forte, com assuntos muito interessantes, e que os palestrantes queiram estar na Gramado Summit pelo que a gente representa. Então a gente tem uma estrutura assim, que mesmo pequena, a gente está em 12 pessoas aqui, fixas, mas, cara, é uma empresa altamente funcional, assim, porque o evento para nós não é um hobby, assim, o evento não é uma coisa passageira, não é algo que é isso e pronto. Não, a gente vive desse evento. E mesmo tendo a possibilidade de abrir para outros negócios, a gente quer continuar vivendo para esse evento até que ele chegue nesse ponto de, pô, beleza, chegamos nessa consolidação, agora é hora de um segundo produto. Eu estava conversando hoje com um amigão meu, cara, que faz um evento muito legal de tecnologia mesmo, desenvolvimento aí em Porto. E esse diferencial que a gente tem é sempre notado, que é a gente se comporta como uma empresa de eventos. Eu não me dou o luxo de 6 meses antes eu começo a executar o evento, e enquanto isso a gente vai monetizando a empresa em cima de conteúdo, em cima de alguma, sei lá, desenvolvimento de plataforma, qualquer coisa. Não. Acabou a Gramado Summit 22, bem-vindos à Gramado Summit 2023. E se a gente quiser crescer para 10 mil pessoas, como é a nossa meta agora para 23, e ocupar 3 pavilhões, pô, a gente tem que começar a trabalhar agora, cara. E trabalhar agora é pegar o que sobrou, investir para a gente ter caixa e começar a gerar o caixa de 2023. Claro. Então, assim, é uma estrutura tão complexa quanto qualquer grande indústria, sabe? Porque eu acho que talvez o grande lance seja isso, assim, a gente é tão complexo quanto uma indústria do metal mecânico, no sentido de que a gente produz para diferentes tipos de clientes, que é até difícil tu pegar quem é o cliente da Gramado Summit. Pode ser uma pessoa que vai lá e compra um caminhão aleatório, mas tu pode estar lidando com uma baita fábrica que vai produzir 600 caminhões. E é o que a gente faz, cara. E para cada uma dessas frentes a gente tem uma meta específica de resultado, assim. Então, não é fácil. Mas eu acho que a melhor fórmula que a gente encontrou se tem alguma área que a gente não é tão bom, mas a gente tem interesse em trabalhar, eu preciso encontrar no mercado aquele parceiro que defenda o mesmo propósito que eu defendo e que consiga me entregar um resultado muito bom numa área. Exemplo, share com um palco de marketing. Qualquer empresa hoje ela fala em growth. Growth é marketing. A gente adora marketing, a gente vive marketing aqui dentro, mas assim, eu não tenho uma habilidade tão grande para fazer uma curadoria de um palco de marketing. Eu preciso trazer a pessoa mais preparada nesse mercado para fazer com que aquele palco, que ele é quase secundário, ele transborde de gente. E foi o que aconteceu. Pega uma palestra do Cristiano Santos, que é uma autoridade no LinkedIn, eram 300 lugares para sentar, tinha, sei lá, 500 pessoas. Então, que massa, a gente cumpriu nosso papel. Então, escolher os parceiros certos também para nós é muito importante. Assim. Não chega a gerar uma... Como é que é essa conversa do tipo assim, mas não compete com o meu aqui? Mas, cara, é o que eu quero, na verdade. Isso é a maior crítica que eu tenho e a única crítica que eu não ouço. Tá? Críticas construtivas que eu não dou bola. Tá? Mas eu não consegui assistir 2 palestras. 2 palestras aconteceram no mesmo tempo. Aí quando a gente lê assim, o maior brainstorming da América Latina é justamente por isso, porque é para dar dor de cabeça, é para tu voltar no que vem. E eu não acho que toda empresa, toda pessoa, ela tá no mesmo momento, assim. Então, se tu tá num momento onde a tua empresa tá
num estágio acelerado de crescimento, é um tipo de conteúdo. Se tu tá estagnado, é outro tipo de conteúdo. E a ideia de tu ficar circulando e não entendendo o que pode acontecer, para mim é incrível. Até porque, se vou assistir uma palestra, mas encontro o Cris e o Felipe, começo a trocar uma ideia, faço uma parceria ali no corredor e não assisto mais nada. Aquilo ali tem que ter um valor muito forte também. E é o que mais acontece, né, velho? Eu acho que é uma das coisas que ou acontece tanto quanto, né, assistir às palestras. Mas eu ia comentar exatamente sobre isso, né, de que foi a primeira vez que eu fui na Gramado. Nos anos anteriores eu não tive essa oportunidade. E o que eu mais curti foram os palcos. Tinha o do Instituto Hélice, tinha o do Share, tinha o outro que era sobre finanças, né? Como é que chamava? Isso, um a menos na poupança. Um a menos na poupança. Esse estava sempre lotado. Olha, dificilmente esse palco tinha pouca gente. E eu adorei, porque eu imaginei quando o Felipe perguntou sobre a curadoria, né, que você também tinha parceiros para te apoiar nessa curadoria e trazer eventos incríveis e pessoas incríveis para trocar ideia também, né? E eu fui em alguns e me emocionei. Eu vi a Dani Lazarotto no palco Share, que é uma pessoa, uma amiga de infância, queridona. Eu me emocionei com o Banzai ali no Edson Matsu, no palco do Hélice. Enfim, né? Cada um foi especial de alguma forma. E adorei poder circular em todos os stands ali das startups também e trocar ideia com... E eles tinham muita vontade de apresentar o seu produto, né? Eu acho que para isso seria uma evidente, né? Mas também porque já estava um tempão parado, né? Digo, vem cá que eu quero te mostrar o que eu faço, como eu pensei, né? E muita coisa aconteceu de troca, de conexão. Isso foi incrível, incrível, incrível mesmo. Você sabe, Cris, que se eu fizesse uma análise muito fria, assim, em relação a onde está a minha receita, eu não tenho um grande resultado financeiro em cima das startups early stage, que seriam aquelas bancadas que a galera fica em pé. Só que ali tá muito o porquê a gente foi criado, assim, sabe? Tipo, e eu acho que tem uma beleza oculta em cada uma dessas startups, no sentido de que talvez ano que vem 50% dessas startups não existam. Mas a gente primeiro oportunizou que os sonhos mais malucos pudessem ter o seu momento. E talvez se uma delas funcionar, a gente já tem uma responsabilidade legal em relação à transformação do mundo. E eu contei até pro Tito da Warren, e ele não sabia disso. Eu falei, cara, tu foi o meu primeiro cliente, velho. Quando eu lancei em 2017 a Gramado Summit e a gente fez o primeiro evento, a gente, sei lá, cobrava R$1.400 para aquela galera ficar de pé ali e tal. E o ingresso era R$90, velho. E aí, 99. E aí, cara, eu abro a Gramado Summit e eu recebo um e-mail. Tito@oiwarren, não era warren.com.br, era oiwarren.com. E foi o meu primeiro cliente. Daí quando eu vejo, cara, a gente está há 5 anos trazendo a Warren para a Gramado Summit. Ela tá gigante, ela hoje é um grande patrocinador nosso. Ela é o próximo unicórnio gaúcho. Mas, não que a gente tenha responsabilidade direta, porque é muito do empreendedor. Mas saber que a gente faz parte dessa história de alguma forma, assim, de que a gente talvez tenha revelado em algum momento para o mercado a Warren antes da Warren ser a Warren, é muito legal, assim. Então a gente meio que busca ter outros cases que a gente possa contar ao longo dos anos, assim. A gente tem construído histórias muito legais porque cria um vínculo muito forte daí do empreendedor, da empreendedora com a Gramado Summit. Que demais. A gente tem uma história com a Warren também, né, Felipe? Assim como tu, Marcos, também conheci a Warren antes de ser a Warren. Em 2016, eu acho, 2017 também, eu tinha um projeto paralelo, na época, que se chamava E2 Ecossistema Empreendedor. A gente pegava pequenos empreendedores, pessoas que queriam empreender ou que tinham um projeto que tinha um problema. Como é que eu faço para vender mais? Como é que eu faço para... Enfim. Eu chamava esse empreendedor... Ou para validar a ideia mesmo, né? Essa ideia. Faz sentido isso para vocês? Eu montava um evento no Facebook, onde qualquer pessoa podia aparecer, não cobrava nada. No dia eu pedi um auxílio de custo aí, o que tu acha que valeu esse evento. E o Tito foi falar da Warren. E ele estava buscando umas ideias para validar lá algumas coisas. E eu tive a sorte de estar lá nesse dia também para dar um pitaco no negócio dele. E aí o Tito Mas isso isso é muito legal. Gostou tanto muito legal. Que um mês antes dele lançar a plataforma, ele nos chamou para fazer dentro da empresa dele com os funcionários.
E a gente vendeu, foi o nosso primeiro e único case na época em company. Mas na época a gente ajudou a validar, então eu sempre passo no stand, sempre cumprimento até hoje o Tito. E aí o pessoal lá, tu tem que abrir conta. Aí eu falei, antes do nascer o Ori, aí eu mostro uma foto do Tito dando um pitch lá em 2017, no início. Cara, eu vivo por isso, assim, porque no final das contas é o que mais soma, assim, é tu poder, de certa forma, contribuir com o crescimento, enquanto para muita gente, e isso acontece muito comigo, assim, o crescimento incomoda. Ponto. Isso eu aprendi na pele. Tipo, o fato de eu crescer, de eu ter uma reputação, eu brinco assim, eu ser verificado no Instagram incomoda as pessoas, sabe? Eu tento trabalhar o oposto disso, que é o crescimento dos outros, realmente me deixa feliz. E se eu puder contribuir de alguma forma com o crescimento dos outros, cara, eu vou ficar feliz, entendeu? Eu não vou ficar com inveja disso, porque tem espaço para todo mundo, sacou, sabe? Tipo, compartilhe mais o orgulho de ver um conterrâneo ou um parceiro ou uma parceira crescer. Ele até, não puxando o saco, mas agradecendo até, que quando eu e o Cris a gente começa a levantar nomes que a gente gostaria de gravar e conversar aqui para o nosso podcast, tem nomes que a gente acha assim, não vai, nem vai nos responder. E aí, o Marcos aqui, há uns 2 meses atrás, a gente começou assim, a gente fez um levantamento de alguns eventos, que a gente gostaria, vai ter o South Summit agora. Podia falar com alguém para falar do South Summit. Isso na época a gente já estava vendo lá em fevereiro, porque o evento ia ter acontecido em março. Como prorrogou e tudo mais. Aí, vai ter o Gramado. Será que o Março vai responder? Aquela clássica, né? O não já tem, vou mandar, vai que. Cara, e tu respondeu super de boa. E quando vê, não, só manda um e-mail aqui, tá aqui o contato, fala com as meninas. E as meninas ali, cara, show de bola respondendo e-mail e não demorando. Super atenciosas, tirando tudo que é dúvida, então agradecer elas. E tipo, cara, na tentativa, na validade, validando e quando vê, tu responde e dá tudo certo, sabe? Vamos bater um papo quando dá. Eu conheço, não é conheço, quando o jeito que eu falo parece que é um amigão próximo, assim. Mas sempre que eu encontro, a gente para conversar, que é o Piangers. Sim. Puta, cara. E tu tietou ele lá na Gramado, que eu vi, eu tirei até cara, foto eu de sou, você velho, eu sou lá. fã desse cara, agora eu vou te dar que eu sou fã. Exato. Eu tenho, tu sabe que eu tenho com o Piangers, assim, até Felipe te interrompendo rapidamente, mas é uma admiração muito grande, assim, na pessoa física, porque ele foi meio, vocês perceberam que ele fechando o evento teve uma carga muito forte emocional, né? Foi. E aí, o que aconteceu? Cara, a primeira Gramado Summit, o único grande palestrante que eu tive foi o Piangers, na parceria. Aí ele palestrou e 5 anos se passaram. Falei, cara, esse cara precisa fechar o evento. E ele fechou. E em 2018, a gente não tinha grana, zero grana, assim. Meu primeiro evento sobrou 40 mil. E aí eu tava, sei lá, montando meu CNPJ. E eu falei, cara, eu queria o Piangers como garoto propaganda. E eu mandei uma mensagem pra ele, que nem essa história que tu contou. E aí, velho, ele disse, se tu vier a Curitiba, eu gravo de graça esse anúncio pra vocês. E se tu pesquisar depois no YouTube, vai ver que o teaser preparando pra Gramado Summit 2018 você jamais poderia mudar o mundo em, sei lá, 30 segundos, ou 5 segundos, que é ali a propaganda do YouTube. É o Piangers, cara, de graça. E aí foi tão forte, assim, aí quando eu vi... Aí logo depois eu tava num momento muito delicado no meu relacionamento, eu era recém-pai da minha segunda filha, e aí a gente tava meio nessa onda de gravar, e ele me deu alguns conselhos, assim, que mudou por completo a minha vida. E eu sou muito agradecido a ele, cara. E é tão legal essa reciprocidade, assim, mesmo a gente não é íntimo. A gente fala no WhatsApp esporadicamente, mas assim, não é íntimo. Cara, me mandaram que ele participou de um podcast do Duda Garbi agora, e ele tá com a camiseta da Gramado Summit. Yeah! E aí eu falei, pô, que foda isso, cara, porque assim, a gente não pagou ele pra estar usando... A gente sabe que o Duda é patrocinado pela KTO, e pô, é pago pra estar ali. Ele tava com Stay Hungry, Stay Foolish, Gramado Summit, porque realmente existe essa reciprocidade no propósito, e cara, nada nesse mundo é mais forte que o propósito, assim. E eu acho que é muito isso, né? É verdade. Então, é legal, cara, mas o Piangers é uma coisa que... É um fora da curva que comigo foi a mesma coisa nessa linha. Foi uma vez eu mandei um e-mail, cara, quero teu autógrafo nos livros. Ele, chega aqui na rádio. Cara, fui. O pessoal da recepção não sabia o que estava acontecendo.
Ele desceu e ficou 1 hora conversando. E aí eu comecei a encontrar ele nos TEDx, que ele participou. Eu conheci a esposa dele, que ela também participou no ano seguinte, que ele fez. Então, vira e mexe, eu encontrava ele, cara, em alguma coisa, por Porto Alegre, a gente parava para conversar. E aí, ali no Gramado Summit, eu tô no stand nosso, né, que a gente estava, eu tô falando ali, eu tava chamando o pessoal para ter uma fala no nosso stand, e ele me viu. Ele me apontou assim, segura que a gente vai conversar. Cara, eu encontrei ele, fiquei conversando, deu 5 minutos, eu olho para trás, tava montando uma fila para tirar foto. Aí ele, eu acho que eu vou ter que atender o pessoal, né? Tá, vai que a nossa conversa... Mas, meu, tu quer coisa mais sensacional do que isso? A prova de que, voltando ali quando tu me falou, cara, eu tento responder todo mundo de verdade, assim, porque eu nunca acreditei nesse papo, não tenho tempo para responder. Isso é uma puta mentira que alguém aplicou e meio que cola para tu te sentir mais celebridade, sendo mais inalcançável. Eu acho que é mais ou menos isso. Exemplo de que a cultura americana, por exemplo, vocês podem fazer o teste hoje. Mandem um e-mail para quem vocês quiserem. Pode ser para o Tim Cook da Apple. Se o Tim Cook não responder, aquele e-mail vai ser respondido por alguém da equipe dele. E eu já fui prova disso quando um dia eu tenho umas maluquices, né, cara? Eu quis meio que reclamar da Apple em alguma parada. E eu mandei um e-mail para o Tim Cook. E, cara, não foi ele que me respondeu, assim, mas automaticamente a equipe dele foi para Dallas, porque tinha a ver com a iCloud, me respondeu. E, velho, é isso, todo mundo tem tempo, tem jeito, dá para fazer. Principalmente se tu te importa com outra pessoa. E o Piangelo, meu, é o exemplo disso. Ele chegou na Gramado Summit para palestrar. Então ele poderia chegar lá, é isso, vou ficar aqui no meu canto dos palestrantes. Quando eu vi, cara, ele tava andando na feira, entendeu? Tipo, o que tu sentiu lá, ele andou na feira. E ele fez uma coisa que para mim foi muito forte, que em 2017 ele parava nas startups para entender o que a startup fazia, e eu acho isso, meu, que massa, entendeu? Se uma pessoa assim que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, mais no Instagram, que tá aí com um filme sendo desenvolvido pela Netflix com a história dele, se um pinta desses consegue ser humilde o suficiente para se colocar no mesmo nível de qualquer pessoa, quem sou eu na fila do pão para não conseguir fazer alguma coisa assim? E aí eu tenho o meu melhor discurso de vida, que assim, sempre vai ter alguém maior do que tu. Se tu te acha muito foda, tem alguém maior. O Guilherme, vou te dar um exemplo de um cara que eu admiro. O Guilherme Benchimol é foda, mas ainda nesse mesmo mundo existe o Warren Buffett. O Warren Buffett é muito foda, nesse mesmo mundo existiu o Steve Jobs. O Steve Jobs é muito foda, nesse mesmo mundo circulou anos antes Michelangelo. Então tu começa a ver que, cara, sempre teve gente foda no mundo, entendeu? Sempre teve. E sempre tem alguém maior. Bem isso. Olha só, a Gramado Summit, o Marcos Rossi, além do evento, promove imersões também, né? E vocês fizeram uma parada com o Lobo de Wall Street, que foi do caralho. Teve o Washington Oliveto. Isso faz parte da estratégia, vai continuar rolando esse ano também, Marcos. Como é que tu percebe? É um outro evento? Por que tu faz isso? O que vai acontecer em 2022? Na verdade, esse evento com o Lobo de Wall Street, ele surgiu por causa da pandemia, assim. Oficialmente, o primeiro evento presencial na América Latina foi a imersão que a gente fez com o Lobo de Wall Street, porque se vocês assistiram o filme do Lobo, ele é exatamente aquilo piorado, tá? Então, doido, ele não é uma pessoa... Ele é doido, ele não é uma pessoa tão boa quanto parece, assim. E a gente tinha fechado um contrato com ele para estar na Gramado Summit, e junto com a Gramado Summit, dentro do evento, até então em 2020, ele faria uma imersão com um grupo de 100 pessoas. Então, 100 pessoas pagariam um ticket médio de R$6.000 Legal. E poderiam ter acesso a ele durante 3 horas. Sensacional, tudo certo. Aí estoura a pandemia, a gente começa a trocar data, o evento vai de agosto para setembro, que a gente achava que em um mês estava tudo resolvido, e de setembro a gente precisa mudar para março. E aí, basicamente, o que o VP dele nos respondeu foi, cara, o nosso contrato é para 2020. Se vocês quiserem fazer em 2021, nos processem internacionalmente. E aí eu não quis... eu já não estava com caixa, eu já não estava vendendo, eu não quis pagar o preço para ver o quanto custaria um processo internacional que talvez eu não ganhasse. E aí a gente sabia, cara, nesse início de conversa com o governo, assim, que existiam possibilidades de protocolos para evento até 300 pessoas sendo testados. E aí a gente tentou ser o primeiro, assim, e foi. No dia 30 de setembro de 2020, a gente pegou um grupo de 100 pessoas e sentou de frente para o Lobo de Wall Street em Gramado, o que gerou um valor de marca muito grande, assim, claro, um evento bem menor, mas
Vocês imaginem o seguinte, cara, o Jordan Belfort tava andando nas ruas de Gramado. Isso é muito forte. O Jordan Belfort tava trocando uma ideia com 100 pessoas durante um dia inteiro. Tinha gente que, além de pagar o ingresso, era R$6.000. Além do ingresso, estava pagando R$10.000 para ter 10 minutos de entrevista com o Jordan, que é o que todo mundo quer saber do filme. Nossa, sei. Então foi uma coisa que, assim, resolveu o problema que a gente tinha na empresa e, ao mesmo tempo, criou essa ideia de, pô, calma aí, se eu aproximar... Porque a Gramado Summit, ela é grande, né? Ela é tudo é macro nela. A palestra é rápida, ela é 20 minutos, vai trocando, muita coisa acontecendo. Tá, e se eu pegar um desses ícones e tentar tornar ele próximo de um público seleto de pessoas, assim, será que faz sentido? No Lobo fez, vamos fazer um segundo teste. E aí, como a gente fez uma conexão boa com o Washington Oliveto, dentro da comunicação e da publicidade, ele é o Papa. Sim, então, como seria trazer o Washington para Gramado? Assim, a gente trouxe, foi um evento para 100 pessoas também, mais ou menos, e foi muito legal, assim, porque, pô, fazer parte de um grupo que vê aquele senhorzinho ali com toda aquela bagagem, te contando a história dele, é uma coisa que tu não encontra todo dia, não encontra em qualquer lugar. Mas eu não sei ainda qual vai ser o próximo passo. Assim, a gente gostou, acho que o Lobo foi uma necessidade, a W Experience foi um teste. A gente agora está pensando assim, e aí, vamos focar numa Gramado Summit de 10 mil pessoas? Tem algumas outras ideias ainda que a gente está confabulando, talvez. Mas, assim, meio que, se rolar imersão, a gente tem que ter muito essa conexão com essa pessoa que talvez vocês gostariam de ter proximidade, assim, meio que pegar aquela estrela que parece inalcançável e tornar ela extremamente acessível. Que demais, velho, que demais. Se rolar, vai ter em setembro alguma coisa, se rolar. Setembro. Marcos, acho que até tu contou um pouco para nós algumas coisas, mas o que não te contam a empreender? Eu já ouvi falar desse livro. Cara, tá lá, velho. Cara, essa história compra o livro, diz pra ele, compra o livro. Compra o livro de estudo. Mas, cara, isso aí foi muito doido, assim, porque eu não sei se foi em função da conexão que a gente tinha com o Piângelos, assim, mas a Belas Letras, que é a editora do Papai é Pop, escreveu o livro do Tito também, do Tito da Warren, e o Thiago Matos também escreveu. Um dia ele entrou em contato comigo, o Gustavo, que é CEO, e disse, queria legal o movimento que vocês estão fazendo, queria te conhecer e tal. Eu falei, pô, cheguei no escritório. E aí ele veio meio sem pretensão, e quando eu falo com alguém na intimidade, eu nunca falo sobre hacks e coisas assim, até porque eu acho isso uma grande besteira, uma grande bobagem. Eu conto meio que os perrengues, eu acho que é legal tu contar, não o que eu acertei, assim, pô, é como tu assinar um contrato com o Lobo de Wall Street e o cara te dizer, ferrou, entendeu? Se quiser trocar, ferrou. Ou, sei lá, outro exemplo, cara, tu tá para ter uma reunião importante com um investidor e tu quer fazer tudo certo e estoura o cano no teu banheiro aqui e aí tu tá lá, tu enquanto CEO, fundador, aquela coisa que deveria ser grande, tentando desentupir ou parar esse vazamento. E aí ele começou a achar engraçada a história. Eu falei, cara, porque meio que no final das contas, assim, todo mundo quer ser foda, né? E eu não acho que é assim o negócio. Eu acho que não existe nada mais foda do que tu ser humano. E as histórias mais humanas são as mais legais, que é o que conecta com a gente. É verdade. E aí ele trouxe esse negócio, tu já imaginou, não seja foda, seja humano? Eu falei, pô, puta frase, cara. Ele, então eu queria te convidar para escrever um livro, onde a gente vai ter essa abordagem um pouco mais cômica, leve. Um dia tu lê o livro, assim. Não é o livro que, cara, nós vamos colocar como o livro de ensinamentos. É o livro para dizer, cara, vai dar merda no teu caminho. Tu vai te ferrar e, cara, que bom se tu puder rir disso em algum momento, porque não existe forma mais palpável de aprender do que errar. Então, se tu erra, tu consegue aprender. E se tu torna esse caminho leve, talvez a gente vai criar uma conexão com os leitores. E foi o que aconteceu, cara. Daí acho que em julho do ano passado, talvez um pouco, não, início do ano passado, a gente lançou o livro e eu coloquei a Martina e a Renata para escreverem um livro comigo, que também era uma condição que eu queria. Muitos dos escritores que a gente lê hoje não escrevem livros, tá? Eles contratam ghostwriters para escrever livros. Isso era uma coisa que eu não queria. E como a Martina e a Renata, para mim, são duas comunicadoras incríveis, eu quis colocar elas na capa junto. Então, é um livro que eu tive a oportunidade de contar e elas tiveram a habilidade incrível de transformar em
bonitas palavras, assim, né? E é foda, é um livro muito legal, cara. Tipo, eu já pensei um novo título aqui. Eu já pensei um novo título aqui, baseado na tua fala, né? Tu citou o Thiago Matos, né? Que ele fez o Vai Lá e Faz, e tu disse vai dar merda, vai lá e faz merda, né? Aí patrocínio, coach de fracasso. Tu sabe que, cara, foi tão cômico esse livro que ele deveria ter sido, porque a Summit 2021, depois de várias tentativas da 2020, ela deveria ter acontecido em março. E aí eu tenho essa versão do livro em casa. Tem um capítulo que tu deveria estar lendo na Gramado Summit. Tipo assim, depois de tanta troca do Caramba 4, estamos na Gramado Summit e a ideia é que tu pudesse ler esse livro nos 3 dias de evento. E aí estoura a outra variante, eu penso, que isso, cara. Mas saiu, funcionou, vendeu. E eu acho que o grande... eu cancelei um capítulo, tá? Porque não fazia sentido nenhum, cara. Pegar o livro agora que a Gramado Summit está acontecendo, cara. Não tinha lançamento. E aí tem uma história que eu gosto muito, que é, por exemplo, do Lobo de Wall Street, cara. Tu imagina como é lidar com esse cara nos bastidores, entendeu? Eu sabia que ele é um cara que se envolveu com muita droga, com muita coisa ilícita. Sim. E que ele tomava muito Red Bull, assim. Tanto que quando a gente buscou ele no aeroporto, a condição é que tivessem 4 Red Bulls à disposição dele. E aí a gente colocou no camarim, cara, 25 Red Bulls... Não, no apartamento 25 Red Bulls e 25 no camarim. E ele tomou 25 Red Bulls por dia sozinho, cara. E aí eu conto isso, assim, e aí eu conto uma história que eu roubei um Red Bull dele, eu tenho uma foto disso, tá ligado? Tipo, porque, eu botei 25, eu pensei, cara, 25 Red Bulls, nenhum ser humano toma, tá? O cara tomou, cara, e eu roubei um, assim, né? Eu tirei uma foto disso e guardei. Então é isso, cara, o livro é pra ser isso, entendeu? Porque, que demais, né? Cara, que demais. A vida, no final das contas, é o que a gente vai levar, se for, tipo... eu não quero ser conhecido só como Marcos, o cara empreendedor, barará. Cara, eu quero dar risada da minha história, cara, e saber muito que bom, eu ajudei velho. Muito bom. Que demais. Olha só, você falou em pandemia, né? Acho que a pandemia foi um marco aí nesses últimos 2 anos para todo mundo. E lá na China o povo tá de lockdown de novo, gente. E eu quero trazer esse assunto por quê? Porque no ano novo de 2019 para 20, a gente estava tudo assim, pô, olha lá na China, ouvia manchete no Jornal Nacional e não dava muita bola. Aí rolou verão e em março explode aqui. Eu tenho medo, gente. Vocês não têm medo, não? Não. Eu tenho uma teoria. Não, cara, eu acho que assim, é muito lance da gente... de a gente tentar primeiro checar fatos, como eu falei, eu acho muito importante, e entender que no medo a gente não pode tomar nenhuma decisão rápida. Assim. Eu sou uma pessoa que tenho muita tranquilidade para tomar decisão rápida, só que em momentos de medo é onde eu não quero tomar decisão. E o que eu li é que, primeiro, que a China sempre usou uma abordagem que apenas 5.000 pessoas morreram de Covid. Cara, estatisticamente é bizarro no país com mais de 1 bilhão de pessoas, ter 5.000 pessoas morrendo por Covid. Buchitagem. E outra coisa que eu vi até a Globo News, recentemente em São Paulo, fez uma cobertura específica disso, é que, cara, 25% das pessoas estão vacinadas, né? Então, se tu tem um ambiente com 25% das pessoas vacinadas, é isso. É aquela velha história, cara. Eu não acho que a gente está no momento para discutir se vacina é eficaz ou não é eficaz. A gente já está na discussão de dizer, cara, funcionou, né? Apesar de tudo, funcionou a vacina. Funcionou. Então, a gente vê que, estatisticamente, que as pessoas que optarem por não entenderem que é necessário, elas acabam tendo esse tipo de vão ter que conviver com esse tipo de situação, assim. E, cara, apesar dos pesares, você vê como o brasileiro é um povo massa, né? A gente é um povo extremamente polarizado e eu nunca vou entrar nessa discussão. Mas, pô, a gente tem mais de 80% da população vacinada, acho que 85% agora, cara. Isso é sensacional. Com a primeira dose, né? Primeira e segunda, né? Com a primeira e a segunda. Com a primeira e a segunda, acho que é 85 ou 82. E 50 com a... pode fazer com a reforço, né? Então, cara, é muito importante isso, né? Tu vê como o mundo mudou a partir daí. E aí também tem uma coisa que eu nunca gostei, e que a gente tem que começar a questionar, assim, retenção de informação não é uma coisa mais aceita nos dias de hoje, né, cara? Por que a gente faz tanto questionamento? Cara, por que a gente faz tanto... A gente tem tanto medo e tem receio?
porque China, a gente sabe que a retenção de informação é muito grande. Sim. Cara. E talvez explique parece, então tudo, né? Ele é um dos propósitos nossos até com esse podcast. Cara, eu me senti muito Black Mirror, assim, quando eu vi aquele dronezinho do cachorrinho, tá ligado? Tipo, eu vi que o Anonymous fez uma parada agora lá, então, tipo, velho, retenção de informação não combina mais com os dias que a gente tá vivendo. Quer chegar na China, é isso, Felipe? Nosso propósito é esse? Não, é espalhar o conhecimento, entendi. O mercado é Olha grande. só, Deixa eu só fazer um parênteses aleatório, tá? Vocês já imaginaram, cara, as proporções que a guerra na Ucrânia teria se a gente não tivesse acesso à informação? Pois é. Com toda a fake news lá, né? Cara, porque assim, ó, tipo, é uma guerra que ela teve proporções gigantescas, mas vocês podem ter certeza que se não houvesse o celular na mão, a informação, o vídeo, o que está acontecendo, teriam proporções muito maiores, cara, porque seria aquilo. Agora tu tá sendo visto pelo mundo constantemente. E isso é muito legal, né? Não a guerra, tá? Mas eu digo, é muito legal a gente conseguir controlar o mundo de qualquer lugar até para tentar e na verdade, tornar esse mundo um lugar melhor. O ponto de vista da informação é que, dependendo de onde está, como é que chega essa informação, né? Que para o russo está chegando de uma outra forma, né? Não, total. Mas eu digo aos olhos do mundo, assim, cara. Sim, coloquem em escala do mundo não conseguir olhar o que aconteceu lá. Imagina se a gente não soubesse da realidade que está acontecendo. Você começou a nossa conversa exaltando os jornalistas, né? E a gente já está aqui quase na finaleira também, né? Dando a importância para o jornalismo, né, velho? Isso é demais, isso é importante. Sensacional. Mas lá no comecinho você me falou uma coisa também, eu acho que a gente estava em off ainda aqui, eu quero trazer para o povo aqui que está nos ouvindo, que o Marcos Rossi é roqueiro, gente amiga. Ele está no programa dele aqui, programa certo dele. Rock Night, entendeu? Porque a gente não, tem que ter essa pegada de rock também. E não era assim qualquer som, o cara era punk rock. É isso mesmo, mano. Agora você vai ter que contar pra gente aí. Como é que é essa história aí que você é punk? Eu acho que eu tive várias fases. Aí que é muito doido, né, cara? Tudo que eu passei na pandemia ali. Eu emito muito pouco a minha opinião política, assim. Eu tenho, obviamente, mas eu guardo ela para mim, até porque eu lido com diversas pessoas. E eu, durante o evento acontecendo, eu ia de extremos, assim. Se eu cancelasse o evento, é porque eu era contra a economia pró-esquerda. Aí a gente tentava fazer o evento, aí eu era extrema-direita contra a saúde. E era muito doido que no mesmo dia diferentes pessoas me consideravam, e eu brincava assim, cara, eu nem sei mais o que eu sou, entendeu? Eu só tô tentando fazer o evento. Eu não tô nem aí pro que quiser. Se quiser me rotular de qualquer... E aí eu lembrava assim, cara, vocês têm noção que eu era punk, eu era o cara mais contra o sistema possível, eu nem sabia direito o que era sistema, e eu era contra o sistema. Cara, eu toquei com tanta banda de punk rock underground de Porto Alegre, assim, que, sei lá, replicantes, cara. Daí eu ficava pensando, como é que eu vou ser um cara de extrema direita se eu costumava tocar com o Vanderbilt, né, do replicante, sabe? Que demais, então, velho. assim, cara, essa foi uma história, assim. Mas tu tinha uma banda? Tinha uma banda, a gente, cara, no início, assim, a gente tinha mais a ideia de pegar o que foi considerado pop punk californiano, né? Seria aquela onda Blink-182 que entrou ali nos anos 2001, que bebia um pouco do punk rock tradicional, de Descendants, NoFX. Que ano é isso, Marcos? Foi 2007, mais ou menos. E aí, cara, aí foi muito legal que eu tive a oportunidade de tocar com quase todos os músicos, assim, no Rio Grande do Sul. Como eu disse, cara, Replicantes, Tequila Baby. Eu cantava e tocava guitarra, cara. Foi foda, assim, cara. A gente pegou muito a onda que não era streaming ainda a palavra, mas tinha o Trama Virtual e o Palco MP3. Sim. Que era meio que o Spotify da minha geração. Uhum. E a gente começou a ter download, cara. E a gente fazia show independente, assim. A gente se unia a essas bandas, Rosa Tatuada, cara, o Carlinhos da Bideobaldi, eu toquei com o Cachorro Grande. Então era meio que a galera que se unia, cara, e eu tava me unindo aos meus ícones, assim. Tá, e como é que é o nome da tua banda? Era Roxys, mas, cara, tem no Spotify escondido só, tá? Eu não deixo ninguém encontrar isso. Não, como é que escreve? Só letra pra mim. ROXIS. Não vai achar, cara. Vê se tu procurar pelo Marcos.
Não vai, cara. Não vai. Ah, para, Marco. Você manda o link aí pra gente, velho. E aí era muito doido que eu pensava assim, puta, cara, os Não, caras mas, consideram aí de... eu te perguntei pelo ano, que eu sou muito amigo de um pessoal que organizava muitos os shows independentes em Porto Alegre. Ainda acho que meio que organiza. Que é o pessoal da Track. Não sei se tu conhece. Felipe cara, Lázaro. não sei se eu cheguei a conhecer. Ele era mais Acho a que... galera independente, que trazia mais o hardcore, assim, sabe? Eles abriram agora Cara, mas a assim, Identification Opinião agora. que ano foi isso? Cara, eu não sei, eu acho que foi por ali, 2007, 2006, 2005. Eu fui de 2007 a 2011, assim. Eu acho que E, mas, cara, vocês tiveram umas bandas aí que se eu falar, vocês nem acreditam que são de Porto Alegre, isso aí, assim. Mas era aquela cena underground real, assim, da galera que tinha que botar os equipamentos nas costas. E aí eu descobri que não adiantava, cara, por mais que eu quisesse, não ia dar dinheiro, entendeu? Que o rock não foi feito para estourar no Brasil e que a música independente só vive se arrebentando diariamente. Acho que esse é um tema bom para 2023, hein? Não. Aí eu tenho, para não dizer que eu não tenho mais nenhuma ligação, eu tenho um violão em casa e aí esporadicamente eu toco alguma música para as minhas filhas, assim, eu achei um vídeo esses dias muito legal, cara, eu tocando Hey Jude para minha filha mais nova, então eu tento, cara, que eu disse, é por isso que eu digo que eu tenho que ser, durante a pandemia eu fui considerado algumas coisas que eu fiquei pensando assim, cara, eu sou fã incondicional de Bob Dylan, sabe? Tipo, eu não tenho como ter uma linha de pensamento que de vez em quando me consideram, porque, cara... Você é um reacionário, velho. Tipo, cara, eu era o cara que, quando esse DC veio no River Plate fazer aquele DVD deles no live no River Plate Stadium, eu fui pra Argentina, cara, pra participar do DVD, entendeu? Eu com meu super 1,70 m de altura, me botei na frente, na grade, cara, pra gritar quando o Angus Young apareceu a primeira vez, e eu falei, caraca, que massa! Então é muito doido, cara, porque apesar de tudo, eu acho que a música, ela molda muito o caráter. Isso para mim é muito importante, assim, que eu acho que se tu tem se tu tem a oportunidade de vivenciar o que é uma banda tentando ganhar dinheiro de forma independente, muito disso tu pode aplicar no teu dia a dia. Primeiro que tu é contra um sistema que tu nem entende o que é muito sistema, tá? Mas tu é contra esse sistema. Então tu já quer revolucionar alguma coisa. É o que tu tenta nos negócios hoje. Outro ponto que para mim é muito importante é a valorização de cada membro, assim, até Jobs tinha essa citação que ele levava a Apple como os Beatles, assim, onde todas as peças elas são extremamente fundamentais. Enquanto tu retira o Ringo dos Beatles, tu descobre que os Beatles não conseguem atingir o mesmo sucesso, e volta Ringo Starr para a bateria. Então, é muito doido, assim, porque na Summit, e é isso que eu aplico, e o principal, que é o que eu estou tentando aplicar hoje, é a questão de pertencimento, assim, que isso me marca muito. Se a gente fizer uma roda de pessoas dia a dia, e pergunta, cara, qual que é a banda que tu mais gosta? Gosta de AC/DC? Talvez de 10 pessoas, uma ou duas, tá? Vão levantar, eu gosto. Só que o AC/DC vai fazer um show, 80 mil pessoas se unem, cara. Massa. É isso que a Gramado Summit, ela tem que ser, assim, talvez ninguém entenda o que a gente faça, ou a maioria das pessoas não entende. E no mundo real, falar em startup, ecossistema de inovação, fora de uma bolha, é uma coisa distante ainda. Mas, cara, esporadicamente a gente faz um evento e coloca 6 mil pessoas em Gramado, que vem do Brasil inteiro, para falar sobre isso. E aí, aquela pessoa que fica em casa, mais assistindo televisão aberta, ela diz, cara, eu não sei nem direito o que é essa Gramado Summit, mas faz muito bem, porque vem gente de tudo que é lugar. Então é isso, cara. Marcos, Isso a vida de banda me trouxe. E por que tu não traz essas duas paixões para Gramado também? Tipo, de dia o evento lá e de noite shows na cidade? A gente tem planos, assim, de voltar com algumas coisas na área de entretenimento, que a gente está construindo, tá? Mas não é uma área que a gente tem muita expertise. Eu não tinha nem expertise direito para tocar. Então, cara, gestão, eu acho que a organização de evento e de entretenimento, ela é um pouco diferente, assim. Mas a gente está achando uma forma de ter isso, porque no futuro o que a gente gostaria da Gramado Summit é que uma coisa já acontece, que vocês vão sair da Gramado Summit, vocês vão se conectar de alguma forma, a cidade é muito pequena e a gente trabalha a hospitalidade aqui na cidade para isso, mas é como que a gente pode oferecer que a cidade, ela te abrace de alguma forma, sabe? E aí a gente fala de novo de um evento que a gente ama também, agora a gente já ama Gramado também,
mas que é do Hacktown, lá de Minas, né? Não sei o quanto conhece esse evento. Sensacional. O Ralph Petkov, o Marcos Davi, toda a galera que organiza lá o evento. E tem isso, né? Tem aquele... É a mesma essência, assim, ó. Você não vai conseguir ver tudo, você vai ter que escolher alguma coisa, vai ter que fazer algumas opções. E vai rolar de noite aí muitos shows pequenos em barzinhos, e então o evento é quase que 24 horas, né? Então a gente fica aí nessa torcida que possa rolar coisas parecidas também. Cara, com o tempo, assim, entender Vamos lá. Tá, porque eu acho, o que eu acho muito legal no que a gente faz, tá? E se vocês puderam vivenciar isso, eu gostaria que toda pessoa vivenciasse. Nada que a gente faz pode ser diferente de excelente. No sentido de que se tu olha Gramados, cara, olha a estrutura que a gente propõe de evento, tá? Cara, eu faço, pode botar qualquer concorrente meu, a gente é o evento mais bonito estruturalmente. A gente não vê o que tá enorme na Gramado Summit, que é aquele stand normalmente que é com uma parede branca, assim, que é aquele material mais simples, os nossos stands são feitos de madeira. Uhum. Cara, então assim, é um evento que a gente realmente quer que as pessoas digam, caraca, meu, é pensado no detalhe, assim. Uhum. Então, se a gente vai entrar para o entretenimento, é isso, cara. Tem que ter uma sensação de... Que massa, cara. Que massa. Vocês se inspiram em outros eventos aí? Muito. 2 principais, assim. Do ponto de vista de ecossistema de inovação Web Summit, a Gramado Summit é uma inspiração da Web Summit. Quando eu tive a oportunidade de encontrar o Peri, quando ele veio a Porto Alegre, e me passaram uma palavra, assim, a primeira coisa que eu disse, falei, velho, obrigado. Em 2015 eu fui conhecer o teu evento em Dublin, e se eu existo, é por aquilo que tu conseguiu impactar em mim. E o segundo é o Rock in Rio, que é onde eu quero chegar em relação a ser o próximo Rock in Rio da inovação. Porque o que... Tô dizendo que vai ter música, e tô dizendo não, mas que, cara, que pra mim ali é um case, assim, tão inexplicável de um patrimônio que não é mais só, é muito maior, é um movimento, sabe? Tipo, o Rock in Rio não é uma marca, por mais que tu saiba que é uma empresa, é uma marca, ela é algo que transcende tudo isso e que as pessoas querem pertencer àquilo. E essa sensação é o que eu gostaria de ter na Gramado Summit. Que demais, Marcos. Muito, muito, muito legal. Adorei te ouvir, adorei conhecer mais sobre eventos, bastidores. E a gente tem uma playlist, Marcos Rossi, tá? Então, a gente vai querer que tu nos indique aí, no ar aqui agora, claro. No ar. Pelo menos 2 músicas. Depois você pode mandar quantas quiser que a gente bota na playlist também. Você falou Bob Dylan. Uma do Roxy e uma do Bob Dylan. Quais são? E eu quero o link. Não, cara. Mas eu vou pegar... Não, mas aí eu tenho que fazer diferente, cara. Eu estou numa fase muito diferente de tentar conhecer artistas completamente... fora do padrão, assim. Então, vou indicar, cara, uma artista que eu fiquei apaixonado, que ela se chama Remi Wolf. R-E-M-I, Wolf, de lobo, né? E a música é Street You Live On. É muito legal, cara. É uma menina mega alternativa, assim. Que demais. E, cara, eu tenho outro som que eu acho muito legal, ele já é um pouco mais antigo, mas me inspira muito, porque hoje eu ouço músicas que fazem o meu coração bater um pouco mais rápido e fazer com que eu tenha a sensação de conquistar o mundo, assim. E é a música Can't Hold Us, do Macklemore e do Ryan Lewis, que eu acho muito, muito foda. Anotado aqui, vai direto para nossa playlist. 2 dicas. Demais, de roqueiro eu tô segurando um pouquinho. Tô fazendo negócio, mas que todo mundo se conecte. Que demais, velho. Marcos, só te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar com a gente aqui, trocando ideia. Primeiro programa de 2022 do Rock Night. A gente vai começar já. Começamos bem, hein, turminha? Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Nos acompanhe sempre lá no Instagram, rn.conversas, para saber de toda a programação de 2022, né? Começamos em alto estilo. Marcos, valeu demais. Muito obrigado mesmo. Valeu, galera. Só agradecer aí. O que vocês precisarem, contem com a gente. Só uma merchan final. Gramado Summit 2023 tem data já, tá? 12 a 14 de abril. A gente, já na semana que vem, abre um formulário de inscrição para as pessoas que quiserem ter acesso antecipado aos ingressos da Gramado Summit. E aqui sempre vem um reforço. Eu poderia usar o pior dos pitches, que é comprem no final que eu ganho mais dinheiro. No final, eu ganho muito mais pelo ingresso.
de fato é o que acontece. Mas como eu tento fazer o melhor pitch do mundo, eu tento dizer para as pessoas, comprem de forma antecipada, porque se comprar de forma antecipada, o ingresso começa em R$ 1.290, pode parcelar em até 12 vezes sem juros, chega na Gramado Summit 2023 com ingresso pago, não pesa no bolso de ninguém, e vocês não precisam nos deixar mais ricos deixando para a última hora. Eu vendi quase 2.000 ingressos no último mês com ele mais caro, e eu estou tentando fazer com que todos consumam de forma antecipada. Muito bom. Felipe, valeu, obrigado, Felipe. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Cris. O que vem em 2022 aí com mais conversas fantásticas como essa. E 2023 estaremos lá, novamente no Gramado Summit, assim esperamos. Valeu! Até, valeu, obrigado.